Quem sabe ele. Obrigado. O secretário que sabe. E nós vamos, talvez, gastar o dia inteiro, né, para tentar entender o assunto. Então, com a palavra do doutor Capanema, com o tempo da doutora Regina. Obrigado. Excelentíssimo desembargador Najib, a doutora Maria Cristina, a doutora Regina Célia, senhoras e senhores, bom dia. É um grande prazer estar aqui. Eu quero registrar aqui a presença da doutora Elizabeth, minha querida professora, minha chefe, a doutora Patrícia Levato também, colega querida, e falar com os senhores de um tema muito moderno, um tema que atinge a nossa vida, muitas vezes a gente não tendo a compreensão plena, que eu vou falar sobre os algoritmos. Mas é interessante, você pode botar no começo, porque aqui já está na metade, não, é no começo. Aí você está mostrando para todo mundo, está dando spoiler. Não pode dar spoiler, não. Rodrigo, não dá spoiler, não. É interessante começar a falar de processo eletrônico, porque eu já ministro aula sobre processo eletrônico há quase 10 anos. E logo no início, quando eu comecei a ministrar aulas nos cursos da OAB, de Barra do Najib, as pessoas tinham uma certa resistência. Isso nunca vai pegar, isso nunca vai acontecer, processo eletrônico nunca vai funcionar, é uma coisa do futuro. E a gente vê que até pelo que a doutora Regina falou, que é uma realidade estabelecida no nosso tribunal. E falar de processo eletrônico, a gente percebe aqui várias coisas que a nossa vida está cada vez mais eletrônica. Tudo a gente faz pelo celular. A gente depende do celular para quase tudo. É para pedir carro, para pedir comida, para acessar o banco, tudo. Para namorar, tem um aplicativo, obviamente eu digo isso, um conteúdo meramente acadêmico. Não me julgue mal. É meramente acadêmico. Então, tudo hoje em dia é eletrônico. Por que não processo? E prosseguindo aqui, se está funcionando, justamente mostrando aqui para vocês, né, que até na Estônia já estão querendo inventar o juiz robô. Não sei se é uma boa ideia trazer isso para ele. Eu acho que o juiz robô vai ser requerido por advogados robô. Pode ser isso. Uma tribuna de robôs, né? Tribunal dos robôs. Mas o que é interessante comentar, primeira coisa, eu vou falar aqui com vocês hoje, o que é o algoritmo e o sigilo e o futuro do processo eletrônico. Mas começando sobre o algoritmo, a primeira pergunta é, o que é um algoritmo? Alguém sabe o que é? Você sabe qual é o algoritmo? Quem não sabe o que é o algoritmo, levanta a mão. Quem não sabe? Quem tem vergonha de levantar a mão, levanta a mão, por favor. Porque tem gente que tem vergonha. Então eu participo da sua dor também nas palestras. Mas o que é algoritmo, gente? Um conceito seria o seguinte, o algoritmo ele seria uma sequência de instruções que busca resolver um problema. Não sei se eu ajudei muito. É como se fosse uma receita de bolo. Vamos criar aqui um algoritmo agora, olha só. Digamos que eu queira calcular a idade de alguém. Eu quero estabelecer um procedimento para calcular a idade de alguém. Como é que eu faço? Primeira coisa, óbvia, eu pergunto qual a idade, qual ano que você nasceu, quando você nasceu? Eu armazeno a resposta, depois eu subtraio o ano atual e a resposta, e digo para a pessoa a idade. Isso daqui é um algoritmo. Isso daqui é um programa de computador. Ele está num formato que é chamado em linguagem de programação de pseudocódigo. Pseudocódigo é quando você não usa uma linguagem de programação, você utiliza verbos do dia a dia, verbos nossos, né, verbos da nossa língua. Então, isso é um algoritmo. Veja que ele é uma lista de passos bem descritos para se chegar a uma resposta. E você pode usar várias linguagens de computador, né? Algumas são mais burocráticas, outras são menos burocráticas. Por exemplo, eu fiz aqui usando a linguagem Python, que está na moda. Não sei se dá para ver direito, mas eu consegui aqui fazer em 4 linhas de programação. E o programa fica uma coisa, isso aqui. Eu digo o ano que eu nasci, ele vai lá e diz a idade. Obviamente, eu sou um pouco mais velho do que isso. Mas aqui diz, não muito, mas um pouco mais. Então, o que acontece? Isso daqui é um algoritmo. Isso é um algoritmo. E a gente percebe, né, que é algoritmo. Mas é uma coisa matemática. Nem sempre é matemática. Você precisa realmente de um raciocínio lógico. Você precisa conhecer o que você está fazendo, qual é o objetivo. Porque tudo tem algoritmo. Para te indicar um amigo no Facebook é um algoritmo. Ele analisa a proximidade, se aquela pessoa tem os mesmos contatos com você, se aquela pessoa já é o seu contato do WhatsApp, que ele junta os códigos. Tudo na vida é algoritmo. Ainda mais no nosso mundo eletrônico. É importante comentar que nós, basicamente, temos 2 espécies de algoritmo, até porque nós também trabalhamos com a inteligência artificial. Os algoritmos estão em tudo, inclusive na inteligência artificial, que é a possibilidade que o computador tem de simular o raciocínio humano e, com isso, de também poder pensar.
E nós temos aqui dois tipos de algoritmos. Os algoritmos decisórios, em que o programa de computador ele já apresenta uma decisão, e nós temos os algoritmos não decisórios, são aqueles sistemas que justamente eles trazem as informações para que o ser humano decida. Olha, as informações são essas, você pode decidir com base nisso daqui. Isso é muito importante, porque os dois podem ser aplicados em processos eletrônicos. E os dois têm problemas. É aí que eu toco nas polêmicas, né? A primeira polêmica é que nós estamos muito encantados com a informática. É a primeira polêmica. Nós estamos assim muito seduzidos, né? Vamos usar computador para tudo, porque a gente busca até no direito, uma certa objetividade. A gente busca critérios objetivos para tudo, né? No cálculo da pena, no cálculo do dano moral, a gente quer tudo objetivo. E a gente pensa que as ciências exatas, por trabalharem com conceitos, né, objetivos, com matemática, ela também vai ser objetiva. Mas não é bem assim. Tem um livro muito interessante, que eu recomendo, chamado Weapons of Mass Destruction. Ele faz um jogo de palavras com Weapons of Mass Destruction, ou seja, armas de destruição em massa. Ele fez uma brincadeira de arma de destruição matemática. Mostra que o algoritmo ele também pode trazer problemas, né? Esse livro é fantástico. E a Carrie O'Neill, né, essa autora, ela tem inclusive a autora do livro, e ela tem um TED, né, uma palestra nesse site TED.com, muito interessante, que ela fala que nós estamos com a fé cega nos algoritmos. Nós estamos confiando cegamente no algoritmo. Então, isso na área de TI. Nós não podemos ter essa fé cega na área do judicial. Isso, vejam, alguém dos Estados Unidos falando. E tem uma frase dela que eu acho fantástica, que é a seguinte: algoritmos são opiniões embutidas num código. Essa frase eu achei excelente, porque, veja bem, não é porque é algo matemático que eu não possa enviesar. Isso é muito complicado. Porque eu posso, de repente, colocar um preconceito, e aí eu faço um paralelo com o sistema de credit score. Eu vou analisar a possibilidade daquela pessoa ser o bom ou mau devedor com base em dados que eu pego na internet. Então, eu posso, de repente, estabelecer um peso maior, uma possibilidade dela ser um mau pagador, se ela mora, de repente, num lugar mais afastado da cidade. Ou se ela for negra, por exemplo. Ah, não, ele é negro e mora num lugar longe, então ele tem um credit score baixo. Então, veja bem, o sistema, o algoritmo, ele pode sim ser preconceituoso. O algoritmo, ele é criado pelo homem. Tudo que é criado pelo homem pode ter algum problema. Data velha. E aqui eu achei interessante também comentar, em relação a isso, é o machine bias, né? O preconceito do código. Essa é uma reportagem muito interessante do site ProPublica, né? Que ele analisou o preconceito do sistema. Existe um sistema de análise de risco de reincidência chamado Compass, que é utilizado em alguns estados dos Estados Unidos, que eles analisam, com base no histórico de alguém, do réu, a possibilidade dele de reincidir. E com isso, né, com esse crédito, né, essa análise dele, né, esse risco, vão verificar se ele pode ou não, né, reincidir. Aí vamos dar liberdade provisória, ou se vai dar, ou vai soltar medida de fiança. O que é interessante comentar é o seguinte: quando essa reportagem confrontou réus brancos e negros, verificou que os réus negros, muitas vezes, com crimes muito leves e até primários, tinham uma possibilidade muito maior de reincidir nesse sistema do que os réus brancos, que cometeram crimes mais graves e que já eram reincidentes. Isso daí já é um preconceito. E o interessante esse sistema ele fazia 137 perguntas, né, para analisar cada perfil. E nenhuma delas era racial. Ah, ele é negro? Não, mas o sistema já votava nisso. Então, por exemplo, o sistema analisou o seguinte, que um pedófilo, não, alguém que pratica um crime de pornografia infantil, lá chama de abuso infantil, que tem emprego, ele vai ter um score muito mais baixo, ou seja, ele vai ser muito menos perigoso do que um negro sem emprego. Pelo fato da questão do emprego. Acaba pesando mais. E até, de certa forma, o conteúdo racial acabou influenciando. E tem vários casos que mostram sobre isso. O rapaz da esquerda pratica um crime muito menos grave que o da direita. Mas, ainda assim, nesse sistema, o score dele, o potencial dele de reincidência, foi muito maior do que do branco. Então, percebam que o computador talvez não seja tão maravilhoso assim quanto a gente acha. Quer dizer que então nós temos esperança de manter o nosso emprego? Eu espero que sim, Bárbara. Eu espero. Eu acho que, de repente, pode ser uma boa notícia para a gente. Eu acho. Tá bom.
E eu acho interessante comentar ainda sobre os algoritmos no Brasil. Já estão começando alguns tribunais a tratar sobre isso, né? A Rondônia já tem um sistema de inteligência artificial, São Paulo também já tem alguns casos, e o Supremo já está aplicando o Victor, né? O Victor. Então, isso é muito interessante, né, que ele já faz uma certa filtragem dos processos, analisa esses processos com base na origem, com base no conteúdo, e ele até aumenta, ele faz um trabalho assim, em 5 minutos, o que seria o equivalente a 30 pessoas. É um trabalho assim, muito interessante. Então, ele filtra e consegue fazer um trabalho muito interessante. Mas eu vejo que, eu acho que a maior preocupação do judiciário deveria ser com o juiz de primeira instância, em relação ao processo eletrônico. Porque o processo eletrônico, ele acabou, quando ele acaba com uma carga... No nosso estado, 94% está na primeira instância, 6% só na segunda. Vossa Excelência concorda comigo, então? Concordo, porque não tem alternativa. Porque, olha, concordo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já começou na dívida ativa, com um projeto, uma POC de inteligência artificial, e agora, em maio, também já está tendo para se botar nas varas cíveis. Está se começando de novo esse projeto. E essa inteligência artificial faria o quê? Ajudaria mesmo na verificação, né, do que era mais importante, não mais importante, mas o peso, né, da decisão, e ajudar até na decisão, se possível. Né? Na dívida ativa, é valores. Né? E na vara civil, aí é aquela questão, qual vai ser o algoritmo? Exato. Entendeu? E aí é uma decisão da administração, que vai ser importante para isso. Porque até a Fazenda Pública já está promovendo as execuções fiscais com base na inteligência artificial. Ela gera as petições com base na inteligência artificial. Ou seja, não é uma coisa futurista, até porque é tudo igual. Né? É um processo simples de se começar. Então, a questão da inteligência artificial já é a realidade. Não tem como você fugir disso. E o processo eletrônico, eu acho interessante comentar, porque como ele acabou com a carga, ele tornou o processo muito mais célere. Acabou com a carga e a vista do processo, você já tornou o processo muito mais célere. E eu vejo que, com isso, você acaba tendo como o ponto, né, de carga o juiz. O juiz vai ser o ponto de carga. Quer dizer, ele vai acabar sendo... Ele precisa ter um suporte do decisório para auxiliá-lo, porque vai ter muita carga para cima dele. Ele não tem como escapar disso. É algo assim, até desesperador. Alguns juízes, em algumas palestras, falam para mim, Walter, eu acabei de proferir decisão, publiquei, o advogado já respondeu e voltou para mim para a conclusão. Isso quando faz 3 petições no mesmo dia. Quando faz 3 petições no mesmo dia. Então, você não tem aquela sensação psicológica do processo sair da sua mesa. Né? O processo vai estar sempre lá com você. Então, deveria a inteligência artificial aí auxiliar o juiz em alguma coisa. Eu não diria não julgar no lugar dele, mas, digamos assim, apontar para ele algumas coisas, ou até mesmo organizar a prova. Porque, veja bem, a gente está vivendo um mundo cada vez mais eletrônico. As nossas provas são digitais. Então, hoje em dia, você vai pegar a prova na internet, ou então planilhas que você vai juntar. Deveria ter, de repente, um sistema, alguma coisa, não sei se eu estou aqui inventando coisa, eu posso ser futurista no seu fórum, e pensar o seguinte, é o nosso fórum futurista? Flash Gordon? Olha, isso que é uma injúria. Por que não pode ser futurista no meu fórum? Pode, claro. Obrigado. Perdão. Me empolguei. Então, vejam bem, eu não poderia ter um sistema que possa auxiliar o juiz, ou então colocar as provas num formato histórico para o juiz analisar, olha, essa prova foi produzida aqui. Ainda que o advogado tenha um problema de organizar as provas, o sistema facilitaria e ajudaria. Eu estou aqui, de repente, sonhando. Mas são coisas que são possíveis. Eu acho que o principal do sistema não seria da inteligência artificial no judiciário, não seria no STF, STJ, Tribunais Superiores, mas no de primeiro grau. Você facilitando, você torna o processo muito mais célere, muito mais eficiente, traria benefícios para as partes, para os advogados, e não chegaria nos tribunais superiores. É muito bem lembrado. Outra coisa que eu acho importante comentar aqui, olha, o Victor já sabe interpretar recursos, separar por temas e destacar as peças principais para agilizar os processos na corte e desafogar os gabinetes dos ministros. Em alguns casos, o sistema já faz em 5 segundos o serviço que o funcionário levaria mais de 30 minutos. Interessante. E, de repente, outra ideia maluca, o relatório da sentença o próprio sistema faz. O sistema ele faz o histórico, né? Eu estou aqui sonhando. Já pensou? Ele já faz o histórico, olha, a petição inicial foi tal, o autor pediu isso. Teve audiência, ele já pode fazer isso. Seria um grande log do processo.
Porque, na realidade, se a gente usar um termo de informática mesmo, log, né, a parte inicial da sentença, né, é justamente um registro do que aconteceu. Isso pode ser feito automaticamente e facilitar muito a vida do juiz. O relatório faz relatório. o processo todo. O relatório já é um registro do que aconteceu. Até a indicação das páginas pode ser feito automaticamente. Outra coisa que eu acho importante comentar é que esse serviço, né, já até separa por classes processuais, os acórdãos, tudo. Então, já é realidade. Não tem como você fugir disso. Mas eu acho que ainda a gente tem que ter outras preocupações muito interessantes, e aqui pensando pelo lado do advogado, que é a seguinte: como você vai trazer determinados tipos de provas ao processo? O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é uma prova que serve para tudo. Para crimes contra a honra, para questões envolvendo divórcio. Testemunho ocular da história. Aí eu trabalhei no PJE porque eu fiz parte, com meus assessores, dos juízes eleitorais antes da eleição. Então, no sábado e domingo anterior ao da eleição, no primeiro turno, no segundo turno, né, os meus eficientes assessores e eu resolvemos 25 reclamações, do Eduardo Paes, ou do Witzel, um contra o outro contra um, aquela confusão. E chegou um determinado momento que nós estávamos tão eficientes, mas tão eficientes, que entre ingressar, colocar no PJE a reclamação e sair a minha decisão, demorou quase 10 minutos. Mas aí nós fizemos o quê? A coordenadora, a doutora Jacinta, todo o processo ela fazia um relatório. Então entrava a petição inicial, lá no PJE já tem o WhatsApp, já tem tudo aquilo, através de link, né? Os nossos aqui não tem, e vinha o link, ela já fazia um relatório e já apontava o que a gente já tinha decidido. Inclusive, quando eu fiquei vencido, ela já dizia. Aí ficou fácil. Então, tudo aquilo que devia estar aqui para ser considerado como fundamento para a decisão, ela organizou. Na verdade, eu não tinha muita coisa, livre-arbítrio para decidir. Por que não tinha? Teve um caso, um reclamou que está publicando, que o outro falou que ele só estava com amigos que estão na cadeia. Então, é um tema muito importante, não é? Então, um candidato reclamou que o outro publicou que uma foto lá, tal, as fotos, todo mundo estava na cadeia. Ele, inclusive, exceto ele, que era candidato. Então, quando eu vim para decidir essa questão relevante, dificílima, já veio com aquela fundamentação que eu já tinha dado em outros processos. Eu estou plenamente de acordo. Concordo, obrigado. Fico mais tranquilo. Então, não, eu doutor totalmente Regina, de comigo, acordo. para ter unanimidade? Obrigado. Eu acho um tema interessante, voltando aqui, a questão da prova. Como é que você vai juntar no processo o WhatsApp? Mas o print, mas o print é aquela coisa. Tem programas que criam print. Eu realmente não estou incentivando isso. Mas tem programas que criam print. Como é que você vai trazer prova? Você vai levar no cartório, você vai autenticar? Eu resolvi lá, meus colegas também, é o seguinte, artigo 5º, inciso 54 ou 55 da Constituição, que diz o seguinte: são inadmissíveis, no processo judicial administrativo, as provas obtidas por meios ilícitos. São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Então, consequentemente, são admissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Qualquer meio de prova. Perfeito. Inclusive, lembrando do Calmon de Passos, né? O Calmon de Passos falou: só existe um tipo de prova. Como assim? Pericial, documental. Não, senhor, só existe um tipo de prova, a prova oral. Como prova oral? O perito faz o quê? Um depoimento sobre aquilo. A perícia e tudo. Só existe um meio de prova, comunicação, constatação do fato. Eu estou de acordo com ele. Muda de assunto. Vamos para outro. Posso mudar de assunto, então? Porque justamente vem a questão, como é que você vai autenticar isso, né? E uma coisa que é importante para que os advogados levem em consideração é quando você se depara com uma prova de internet, muitas vezes você vai levar no cartório para você fazer o quê? Mata notarial. E essa ata notarial acaba sendo cara, porque você tem a primeira folha é um valor X e as outras são um valor
acrescidas, né? O interessante é verificar que você tem valor diferente de cada estado. Então, às vezes, é mais barato em Santa Catarina, então muitos advogados do Rio de Janeiro fazem em Santa Catarina. O que é importante falar é que existem sistemas que utilizam os mesmos procedimentos do Bitcoin, que é chamado, ele tem um sistema chamado blockchain, né, que é um sistema que autentica as transações em Bitcoin, em outras moedas. Você pode usar a blockchain, algumas empresas no Brasil já estão fazendo isso, para você autenticar um documento. Então, de repente, eu pego um documento, um WhatsApp, coloco esse sistema, né? E o que ele vai verificar? Ele vai verificar se aquele sistema é verdadeiro, se aquela prova foi realmente produzida. Então, ele vai te dar um código. Olha, eu tenho aqui um código. E esse código é o que mostra que aquele documento é verdadeiro. Então, você apresenta no processo esse documento e esse código. Mestre, desculpa, conta tudo outra vez. Como é que é mesmo? Explicarei com o maior carinho. Mestre de volta. Blockchain, quer que eu explique blockchain? Isso. Alguém não entende, quer que eu explique o que é blockchain? Eu explico. Então, estamos aqui para isso. Então, o que é o blockchain? Quando você tem uma criptomoeda, essas moedas digitais, a possibilidade é um arquivo de computador. Então, ela tem uma moeda na carteira dela e eu tenho uma moeda na minha carteira. Ela quer passar a moeda digital para a minha carteira. Por ser um arquivo de computador, há a possibilidade de se duplicar. E com isso você teria moedas falsas. Então, o blockchain é um sistema pelo qual você tem vários computadores servindo como autenticadores daquela transação. Então, você verifica o seguinte, olha, que aquela moeda que tem o número tal saiu da carteira da Regina e foi para a carteira do Walter. Então, é um processo em que vários computadores, por um sistema de consenso, eles chegam à conclusão que realmente o dinheiro saiu da Regina, da carteira dela, e veio para a minha. Esse sistema que foi criado para essas moedas digitais, ele já está sendo implantado no Brasil para autenticar documentos. Porque eu posso verificar que aquele documento, aquele WhatsApp web, por exemplo, em que o meu cliente foi ofendido, aquela prova eu jogo na nuvem, ele autentica, olha, essa prova realmente existe e me dá um código. Entenderam? Entenderam? Tem uma administradora de imóvel que aluga, chamado Quinto Andar. Sim, sim. Ela faz exatamente isso, tá certo? Ela consegue alugar, ajuda muito o inquilino ir lá ver o imóvel. Agora, o resto é tudo feito via... Então, o que acontece? Talvez esse sistema de blockchain ele vai acabar com o cartório. Ou, pelo menos, vai diminuir, não vou dizer que vai acabar, senão vou ser preso. E, digamos assim, ele vai diminuir o uso, porque ele é muito mais barato do que ato notarial. E a partir do momento que os juízes compreenderem que ele, às vezes, tem mais segurança do que uma ata notarial, o blockchain vai ser implantado. Isso é bom para todo mundo. Isso é bom para todo mundo. Então, veja como a tecnologia ela quebra paradigmas em tudo. Ela quebra paradigmas não só no processo eletrônico, mas nas provas que vão ser produzidas nele. Então, é algo assim, eu acho muito interessante de falar, fantástico. E ainda aqui para a minha parte final, eu queria para vocês sobre o sigilo e o futuro do processo eletrônico. Porque, veja bem, se eu estou falando que o algoritmo ele pode ser aplicado nos processos eletrônicos, eu pensaria o seguinte, até faço um link com a palestra da doutora Maria Cristina. Não deveria ter transparência desses algoritmos? Porque a gente viu que no Compass, nesse sistema, ele é enviesado. Eu não deveria, os tribunais que utilizarem algoritmos não deveriam publicar esses algoritmos de modo a que a sociedade saiba o que está acontecendo? Saiba se há um viés, saiba o que está sendo feito. E começando aqui, talvez eu buscaria um fundamento... Ele não fala, mas é que tem gente reclamando da distribuição do Supremo Tribunal Federal. Tem gente reclamando do sistema do TSE de controle. Tem até artigo aqui, mas é que eu conheço, por exemplo, esse negócio de auditabilidade algoritmo supremo. Não é do Walter. Mas a questão não é essa, não. O TSE, todo o serviço da Justiça Eleitoral está centralizado no servidor do TSE. Até para inscrever um eleitor lá em Laje do Muriaé, vai via eletrônica para o TSE. Aqui tem gente que reclama, a Regina sabe disso, porque o PJE vai chegar um dia que tudo vai ser processado lá. E por que é isso? Por questão de segurança. Então, hoje está discutindo essa questão. Graças a Deus, nós não temos eleição com pouca diferença de votação. A da Dilma foi só 3%,
deu alguma confusão. Ganhou, perdeu por 3%. E o candidato contra ela, o Aécio, concordou. Agora, tantos casos que nós temos que a margem de votação é muito pequena. Se vai recontar voto, é mole. Recontar voto eletrônico é o troço mais fácil do mundo. Sai tudo do mesmo jeito. Não muda coisa alguma. Então, essa questão é muito importante. Agora, vocês dizem aí qual é a solução disso. Poxa, eu não estava planejando falar isso. Eu prometo, eu falarei no final, de João Kleber, falarei no final, vai dar tempo de pensar até lá. Mas eu falarei, prometo. O que eu acho importante comentar também é o seguinte, se por um lado os sistemas precisam ser transparentes, mostrar para a sociedade, existe um conceito de segurança muito interessante, o conceito da obscuridade. Às vezes, para o sistema ser seguro, é preciso que ele não apareça muito, ou não mostre para a sociedade muitas informações, para que eventuais crackers, criminosos, não utilizem esse conhecimento para fazer algum tipo de ataque. Mas eu acho que é importante, na realidade, e aí dando uma solução, nós compatibilizarmos a necessidade de se dar uma transparência para a sociedade, algum nível de transparência com a segurança. Eu acho que é possível, sim, você casar esses dois princípios no processo eletrônico e no uso dos algoritmos. Outro fundamento que eu acho importante tem a ver, eu faço até um merchan na nossa próxima palestra, da Lei de Proteção de Dados, que vai ser um evento sensacional, incrível, que o Barra Dona permitiu que eu coordenasse. É uma grande responsabilidade. Espero vê-los aqui em agosto. Você foi eleito unanimemente, não estava presente da reunião. Eu fui um pouco coagido, mas tudo bem. Eu acho interessante. E, buscando nessa lei, ela tem um princípio da transparência. Da transparência, quem utiliza dados dos usuários deve explicar como ele vai utilizar, de que forma ele vai utilizar, quanto tempo ele vai utilizar, os critérios que ele vai utilizar. Então, a transparência é fundamental. A transparência não vale apenas para empresas. Nessa lei, vale inclusive para o serviço público, porque há um artigo 23, que trata especificamente da proteção de dados dos usuários frente ao tratamento realizado pela administração pública, né? O artigo 20, ele é interessante dessa lei, eu não vou entrar em muitos detalhes. O artigo 20 diz que se a empresa ou o poder público fazem uma decisão por meio de um algoritmo, né, eles vão lá e julgam você por meio de um algoritmo, você tem direito de revisão. A previsão original da lei, que depois foi modificada pela medida provisória, dizia que havia um direito do usuário de ter uma revisão humana. Se eu fui julgado de forma eletrônica, eu tenho um direito de revisão humana. Esse direito ele persiste no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, uma revisão humana. Mas essa medida provisória, que foi baixada no finalzinho do governo Temer, ela cortou isso e essa revisão pode ser, sim, feita apenas em sistemas digitais. E aí, né, o artigo 23, ele fala que o tratamento de dados pessoais na esfera do poder público deve haver, no inciso 1, um aviso, uma informação do que vai ser feito, ou seja, os tribunais precisam agora ter um termo de uso informando o que vai fazer com cada processo, quais os dados vão coletar. Isso então, vai ser algo revolucionário. E a própria Lei de Acesso à Informação, né, no seu artigo 7º, ela estabelece aí o direito do usuário de ter acesso a informações do poder público. Então, eu buscaria aqui, desde um fundamento constitucional, passando pela a Lei de Proteção de Dados, até mesmo a Lei de Acesso à Informação. Ou seja, eu vejo que há um direito do usuário de ter acesso, se não ao código-fonte, porque se alguém você pede assim, olha, como é esse algoritmo foi feito? Aí entregam para você 200 linhas de código. Você não vai entender. Ninguém vai entender. Só quem programa naquela linguagem específica. Então, pelo menos que ele forneça o documento dizendo quais são os critérios. Olha, né, os critérios que nós utilizamos foram esses. Isso que eu acho interessante comentar. E já indo para a parte final, né, eu acho interessante comentar essa polêmica gigantesca, né, do processo da Microsoft com o Tribunal de São Paulo. Daria uns 10 eventos. Mas não fala nada sobre isso, não, que esse vai ser, eu vou, para encerrar o evento, né, eu dispensei meu tempo, eu tenho que terminar, mas, em compensação, tem perguntas, né, porque eu sou coordenador, eu tenho direito de fazer perguntas. Posso caçar a pergunta dos outros, mas as minhas eu vou fazer, tá certo? Eu vou pular isso aqui, pula essa parte? Ele vai falar sobre isso. Tá, então eu não vou falar. Ele vai perguntar, eu acho. Não, eu vou perguntar para se despedir, sim, aí você fala sobre isso. Tá, então, perfeito. Então, vamos bater palma para o doutor. Obrigado, gente.
Muito bem. O